2026 vai ser um ano com muitos lançamentos de livros e eu vim aqui mais uma vez, junto com o meu Félix de papelão de 2 metros de altura, para comentar com vocês alguns livros que eu tô animada para ler nesse ano. Tentei não pegar a continuação de série, até porque eu não leio muita série de livro, que eu tenho um pouco de preguiça de ler muitos livros na mesma história, mas fazer uma menção honrosa aqui pro 6º livro de Heartstopper que vai sair esse ano, acho que sai no meio do ano, que eu vou ler com certeza, porque eu já li todos os outros e eu gosto muito de Heartstopper, mas não está aqui nesta lista. Então vamos lá que eu quero fazer um negócio mais ágil aqui dessa vez. O primeiro livro que eu tô ansiosa pra ler quando lançar, né, é 6 Meses pra Casar, vai ser lançado no Brasil pela Verus e sai dia 23/2. É um livro de um autor japonês e eu acho que vai ser bem o estilo de coisa que eu gosto, que é meio mulheres malucas, assim. E segundo as reviews, tá todo mundo gostando no lançamento internacional. Aí. Mas é um livro de uma mulher que adoro e já me convence a ler. É uma mulher que ela tá noiva e um belo dia ela encontra uma calcinha na cama do noivo dela. E daí a vida dela vira de cabeça pra baixo, que ela pensou que já tava com tudo resolvido e não está mais, né? Então, é isso. Eu não fui muito atrás de saber mais coisas da história, porque eu não queria muito spoiler, eu não gosto de saber muita coisa do livro quando eu vou ler. Mas eu acho que eu vou adorar. Deixa eu ver se tem o... é blurb, né? O nome daquele negocinho. Eu sempre esqueço. Não tem... Na Amazon, pelo menos, não tem o blurb de ninguém. De nenhum outro autor pra gente entender mais ou menos qual que é a vibe. Mas eu acho que eu vou gostar. E lança logo, lança daqui a um mês. Eu acho que vai ser algo interessante. O segundo livro é o Plenty Lady. Escrevi errado aqui, mas é que eu escrevi Plenty e eu coloquei Y, eu confundi as coisas. É Plenty Lady, da Emma Bastow. Galerinha, é o seguinte, uma nota edição aqui, eu falei as informações sobre o livro errado. O livro que eu queria falar é o mesmo nome, só que na hora de eu pesquisar pra anotar, eu anotei o livro errado. Mas é um livro que também chama Plant Lady, só que é uma mistura de thriller com plantas. E é isso que eu quero ler, não é esse outro que eu falei, esse outro que eu falei é só um manual de como cuidar de plantas. Estreia aqui no Brasil só mais pro final do ano, mas eu já estou animada, porque eu sou uma pessoa, eu virei uma Plant Lady, que vai sair no Brasil dia 4/8 de agosto, né, e não, esse lançamento é internacional, não tem data pra sair no Brasil ainda, vai sair internacionalmente pela Berkeley. Não conheço essa editora, mas, né, vou arranjar um jeito aí de pegar o PDF, pelo menos pra ler ainda esse ano. Não sei se chega no Brasil esse ano também, mas é um lançamento aí que eu tô animada, porque é um livro sobre uma mulher que não conversa com as plantas, mas através das plantas ela consegue meio que ter esse processo de cura dela mesma. E deixa eu ver se tem algum blurb, não tem. Agora, o próximo livro que vai sair, que também não tem data ainda de lançamento do Brasil, mas tá falando que vai sair este ano no Brasil, mas a gente ainda não sabe quando, então provavelmente mais pro final do ano, é This Summer Storms. Não tem nome em português ainda, mas vai sair pela Arqueiro. E, como eu já disse, não tem data definida. E esse tem blurbs de pessoas que eu gosto muito. Só que é engraçado porque tem muito esse negócio dos autores escreverem blurbs forçados, obrigados pelas editoras. Esse livro é da Sarah MacLean. Ela já escreveu outros livros famosos. Deixa eu ver aqui se tem algum que eu conheço, mas o nome dela é familiar pra mim. Deixa eu ver. Ela escreve muito uns livros. Eu acho que eu já vi realmente o nome dela, mas eu acho que eu nunca vi nenhum livro que
são muito coisas de épocas, assim, é muito uma vibe diferente do que é esse próximo lançamento. Eu vi muita gente gostando já, esse eu realmente já vi vídeo sobre. E tem um blurb da Hailey Hazelwood, da Hailey Hazelwood mesmo. Que é o que eu falei, eu acho que no caso dela, o blurb dela foi um pouco porque a editora obrigou. Porque a única coisa que ela fala é que é viciante. Ela não comenta mais nada sobre o livro. Mas tá todo mundo elogiando aqui. E eu decidi que eu queria ler por isso. Eu nem li muito sobre o que é, eu vi gente falando bem. Mas eu não sei tanto se eu vou gostar, mas aparentemente. Agora eu não tinha visto antes os outros livros da autora. E agora eu vi, eu tô meio assim, porque é uns livros muito de época, de. Ai. Enfim, mesmo com todas essas dúvidas aqui agora, que eu vi os outros livros da autora, que eu não tinha feito isso antes de começar a gravar, eu só tinha pego o livro, lido a sinopse, e agora eu tô meio assim, né? Mas fala sobre amor e passado e família e essas coisas, só que um pouco com medo agora, mas eu vou ler e a capa é bem legal. E a capa passa a vibe de livro que eu gosto. Então acho que vai ser meio que isso. Mas se sair no Brasil com uma capa feia, uma capa nada a ver, talvez eu não leia, mas vem pela Arqueiro. Ainda não tem uma data. Tudo ficou meio caótico aqui, então tive que dar uma breve pausa. O próximo livro que eu tô animada pra ler é o Grupo de Apoio para Garotas Finais. E o que são essas garotas finais? Sabe quando você vê um filme de terror e no final tem a mocinha que resolve tudo e não sei o que, e essas coisas? São essas mocinhas dos finais dos filmes que resolveram todas as coisas e passaram por esses traumas. E é sobre essas mulheres conversando num clube sobre isso. Daí, aparentemente, aqui. Aparentemente tem a protagonista, que é uma dessas meninas, e um dia ela para de aparecer nas reuniões e a gente não sabe por quê, vamos descobrir. Eu acho que vai ser uma coisa divertida por ter isso de referência de filme, mas ao mesmo tempo tem esse mistério. Eu acho que vai ser um livro bem legal. Eu acho que eu já falei, mas chega dia 2 de fevereiro pela Intrínseca, então já tá chegando logo. Leremos e veremos se realmente é bom. Agora, o último livro... gente, um vídeo que vai ficar curto. Meu Deus do céu, um vídeo que não tem meia hora. O último livro que eu tô animada pra ler, mas não sei se tem um lançamento no Brasil também esse ano, mas sai... Não, tem sim. Não tem data, pessoal. Eu anotei, só que eu fico falando em vez de olhar a anotação. Eu anoto todas as informações antes de começar a gravar. E daí começo a gravar, eu esqueço de tudo e não leio. Mas, enfim. Chega... Esse próximo livro é A Good Person. É da Kirsten King. Não sei quem é ela. Mas tem alguns blurbs de alguns autores conhecidos, assim. Que só tá o nome em inglês, eu não vou saber o nome desse livro em português. Vou traduzir literalmente. O Corpo Imaculado. Eu conheço esse livro e falam que é bom também. Esse livro sai dia 28/5 na gringa. E agora chega no Brasil, não tem data, mas vem pelo capítulo 21. Que gosto bastante dessa editora, eles têm livros que eu gosto. Falam que é um livro bem engraçado e é uma história que eu fiquei muito assim, eu acho que é mais por isso que eu quero ler, que eu fiquei, como assim, né, galerinha? É sobre uma mulher, ela namora um cara e eles brigam e ela decide meio que se vingar com um vídeo no YouTube meio vergonhoso, pelo que eu entendi, aqui pelo menos, só que esse cara morre.
E daí começam a investigar e ela vira suspeita e é meio que sobre isso. Só que as pessoas falaram aqui que é um livro engraçado. Então eu sou curiosa, mas eu acho que eu vou gostar de um livro assim, que é engraçado. E aí ela descobre que ela não era a única mulher na vida dele, então provavelmente ele vai trair ela e coisas assim. Então é esse. Eu queria fazer um vídeo mais curto mesmo, então selecionei aqui só 5 livros pra falar. E realmente deu um vídeo mais curto. Pensei que eu fosse falar mais, mas eu consegui, meu Deus do céu. Que eu fosse falar mais, mas não falei. Deu certo, no fim das contas. Então é isso. Se tiver algum desses livros que vocês querem que eu comente ao longo do ano, comenta aqui que eu posto vídeo e tudo. Então é isso. Um beijo, se cuidem. Me sigam nas redes sociais, no TikTok, no Scooby, pra vocês verem minhas opiniões de livro mais em tempo real. E é isso. Um beijo, se cuidem. Não bebam muito café, bebam água. Beijo.